nos assentar, queridos. E nós ouviremos a voz do Senhor no texto de Lucas, capítulo de número 18. Lucas 18, de 1 a 8, nós continuamos a exposição no Evangelho de Lucas. Eu farei a leitura, irmãos, acompanhem, por favor. Diz assim o texto: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai o que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vamos orar, irmãos. Ó Deus Santo e bendito, ajuda-nos, Pai, a expor a Tua palavra, Deus, que ela fale ao nosso coração nesta manhã do dia do Senhor, Pai. Guarda-nos assim, que nos leve, Pai, sempre a orarmos de maneira perseverante, até que venha o dia do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Em nome dele nós oramos, com perdão dos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos, esta parábola acerca do juiz iníquo é uma exclusividade do Evangelho de Lucas. Você só a encontra em Lucas. Não encontra nem em Mateus, nem Marcos, e nem no Evangelho de Lucas. Melhor, no Evangelho de João. Lucas é o único que registra esta parábola. Meus irmãos, qual que é a associação que nós fazemos em termos do assunto que Lucas vem desenvolvendo, do último texto que vimos no ano passado, acerca a vinda do reino de Deus para com a parábola do juiz iníquo? Meus irmãos, a ideia aqui é ligar a oração com o dia de Cristo, o dia vindouro, o dia do juízo. A ideia, meus irmãos, é que enquanto nós vivemos esperando e aguardando o dia de Cristo, aquele dia final, aquele dia eterno, nós ao mesmo tempo oramos de maneira perseverante, enquanto nós aguardamos aquele dia. Esta é a associação do último texto que nós vimos, de Lucas 17, de 20 até 37, quando nos fala do dia final, do dia do Cristo, e desse agora, dessa perícope que vai do versículo 1 até o versículo de 8, do capítulo 18 de Lucas. Então a ligação é essa: enquanto nós aguardamos o dia de Cristo, o dia do juízo, nós, crentes, vivemos em oração constante, perseverante, para que Deus nos guarde deste mundo mal, enquanto nós esperamos o dia da justiça de Deus, o dia de seu Filho, do retorno do Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que o texto agora fala de oração, mas também fala de juízo, de dia final. Tanto que os irmãos percebam que no versículo 8, olha o versículo 8 do texto: digo-vos que, Jesus diz, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, está vendo? É o mesmo assunto, por assim dizer, do final do capítulo 17, que fala da vinda do Filho do Homem. E agora Lucas, no versículo capítulo 18, fala também da vida do Filho do Homem. Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Ou achará esse tipo de oração perseverante? Então, meus irmãos, a ligação é essa: enquanto nós esperamos o dia do Cristo, o crente viverá sempre em oração constante, para que Deus o guarde até aquele dia. Mas vamos ver como o texto nos fala isso e o que nós podemos, segundo a graça de Deus, aprender sobre aquilo que Lucas escreveu.
O versículo 1 diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar e orar sempre e nunca esmorecer. Irmãos, o ensino de Cristo já está resumido aqui no primeiro versículo. A parábola trata acerca do quê? Do dever de orar sempre e perseverar, ou nunca esmorecer. Então Lucas já resume o ensino da parábola no primeiro versículo. Ele já diz do que se trata a parábola, ok? E aí veja então a parábola em si, a partir do versículo 2. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava algum homem. Algumas coisas acerca desse juiz não são ditas aqui no versículo número 2. Primeiro, que esse juiz era juiz de uma cidade, ele julgava uma cidade. Óbvio aqui, irmãos, que era uma parábola, né? Não é necessário a identidade do juiz, por ser uma parábola também, o juiz não é identificado. Mas alguns estudiosos creem que esse juiz talvez seria um juiz romano, que julgava uma cidade da Judéia. Por que um juiz romano, pode se imaginar? Porque ele não temia a Deus, era alheio a Deus, assim como eram os romanos. Os romanos não temiam a Deus, nem se envolviam nas questões religiosas da Judéia. Por isso é provável, embora incerto, que esse juiz poderia ser o juiz romano, mas poderia muito bem ser o juiz da própria Judéia, um judeu, que não era um judeu piedoso, um juiz piedoso. Mas veja só o que diz mais sobre esse homem. Ele não temia a Deus, ou seja, nada do que ele fazia levava em conta a Deus. Ele não pensava assim: será que isso que eu farei, ou a maneira com a qual eu julgo essas questões que são trazidas, agradam a Deus? Essa não era uma questão que passava pela mente daquele juiz. E ele nem respeitava homem algum, ele não se importava com homem algum, ele oprimia as pessoas, como a gente vai ver no caso da viúva aqui. Ele não se interessava com a causa da viúva, ele não se importava. Então veja, esse homem é um homem mau, era um iníquo, ele não temia a Deus, ele não amava a Deus e não amava o seu próximo. No caso da viúva aqui, ele não a ajudaria a princípio, a não ser, como foi no caso, a viúva insistisse, então fizesse com que ele atendesse, como nós vimos na leitura do texto. Versículo 3, veja aí: havia também naquela mesma cidade uma viúva. Meus irmãos, as viúvas, elas deveriam ser assistidas em Israel, e não oprimidas ou molestadas. Êxodo 22 diz assim: nenhuma viúva afligireis, diz a lei de Deus. Deuteronômio diz assim: maldito aquele que perverter o direito da viúva. E por fim, o próprio Deus disse em Deuteronômio 10:18: eu sou o Deus que faz justiça à viúva. Então as viúvas eram de fato, ou deveriam ser de fato, assistidas em Israel, porque eram assistidas pelo próprio Deus. Deus considerava a causa das viúvas. E aqui diz mais, irmãos: essa viúva vinha a ter com ele, dizendo ao juiz: julga a minha causa contra o meu adversário. Essa viúva vinha, que no verbo grego significa vir constantemente. Ela visitava esse juiz, pedindo ao juiz que julgasse a causa dela. Uma coisa que a princípio não acontecia, porque o juiz, como nós veremos, se indispusera a isso. Mas ela constantemente ia ao juiz. Daí o verbo aqui, no grego original, aí traz a ideia de constância, de algo que é feito repetidas vezes. Então aqui vinha, constantemente ia à casa daquele juiz. Ela vivia na mesma cidade, por isso ela tinha acesso fácil ao juiz. Então ela vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. A ideia aqui de causa é financeira. Provavelmente foi injustiçada em alguma causa que envolvia finanças, dinheiro. E ela pede a esse juiz que julgue a causa dela contra o seu adversário. O juiz, diz o texto do versículo 4, não quis atender por algum tempo. Talvez esse juiz esperasse algum suborno, alguma propina, né? Nós vivemos um tempo aí que nós desconfiamos que assim hajam muitos juízes, né? Vivem esperando propina, dinheiro para julgar as coisas. Então não é de hoje que isso acontece, né? Nós vemos aqui esse juiz também, que por um tempo não quis julgar a causa dela, provavelmente porque esperava algum dinheiro dela.
mas ele percebeu que ela não tinha dinheiro nenhum. Ela pedia socorro, pedia justiça para que uma causa fosse resolvida, talvez como nós falamos, financeira. Mas essa viúva não tinha dinheiro para subornar o juiz. Mas ele, a princípio, não tinha interesse em atendê-la. Aqui a ideia é que não é que ele ocasionalmente não pôde atendê-la por algum tempo, por conta de algum imprevisto. A ideia aqui é que ele não queria. Ele tinha como, mas não desejava. E aí continua o texto dizendo no versículo 4. Ele por algum tempo não quis atender. Depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Esse juiz, ele se vê ou se encontra numa situação difícil. Ele diz aí: bem que eu não temo a Deus, ou seja, ele está consciente do seu ateísmo, ele está consciente da sua falta de temor a Deus. E ele continua: nem respeito ou nem leva em consideração homem algum. Veja que esse juiz sabe que é mal. Esse juiz, ele mesmo atesta consigo mesmo que é um homem que não se importa, não tem nenhuma moral, não tem nenhum temor a Deus, não se importa com nenhum ou qualquer um dos homens. Mas veja só: todavia, continua o juiz dizendo, como esta viúva me importuna, ou seja, ela vive vindo aqui para que eu julgue a causa dela, julgarei a sua causa. Eu vou ter que julgar, não tem outro jeito, senão essa mulher não me dará paz, eu vou ter que atender. E ele diz: julgarei a sua causa para que não suceder, que por fim venha a molestar. Literalmente, por fim venha me deixar com o olho roxo. Literalmente no texto. Ou seja, para que essa viúva não caia sobre mim e acabe me ferindo. A ideia talvez seja que essa viúva insistia de maneira talvez até um pouco agressiva com ele, não por ser uma viúva má. A princípio o texto não nos fala sobre a moral da viúva, mas talvez pela causa muito necessária em sua vida, o desespero de ter essa causa julgada. Então ela poderia provavelmente tornar agressiva, e o juiz diz: olha, eu não quero ser molestado, então é melhor eu atender essa viúva, julgar a sua causa para que ela me dê paz. Veja só o que Jesus tira então da lição naquele dia e para nós também aqui hoje. Veja o versículo 6. Então disse o Senhor: considerai, ou seja, prestem atenção no que diz esse juiz iníquo. O juiz é ímpio, tá? É um juiz que não teme a Deus, não tem consideração por homem algum, mas preste atenção no que aconteceu com ele, no que ele fez, no que ele disse. Versículo 7. Não fará Deus justiça a seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Veja, irmãos, a ideia aqui é o seguinte: se o juiz ímpio, iníquo, um juiz mau, uma certa feita decidiu julgar a viúva, ou seja, por importunação decidiu fazer o que é certo, que era julgar a causa da viúva. Veja, ele é um juiz iníquo que está fazendo por um motivo errado a coisa certa. Ele é um juiz que não teme a Deus, nem teme homem algum, não respeita homem nenhum, por um motivo errado, ou seja, a importunação, porque ele deveria julgar por boa vontade. Ele deveria fazer o que é certo de boa vontade, mas ele faz por importunação, ele faz porque não aguenta mais. Então ele é um homem mau, que por um motivo mau está fazendo a coisa certa, ou seja, julgando a causa. Aí Jesus diz: veja esse juiz, ele é mau, tem que ser pressionado para fazer uma coisa certa até fazer. Ora, irmãos, se homens maus, juízes maus, dependendo do contexto, atendem às demandas corretas, Deus não atenderá a demanda dos seus filhos? Deus não é mau. Se homens maus, pressionados, fazem coisas boas, Deus que é bom não fará sempre o bem? Apressadamente? Rapidamente fará? Essa é a pergunta. Então Jesus quer que nós consideremos isso. Por que nós duvidamos, e não deveríamos duvidar, de que Deus nos fará justiça? De que Deus defenderá a nossa causa? Por que nós duvidamos? Se nós vemos homens maus fazendo o que é certo, por pressão, óbvio, mas fazendo, Deus não fará? Deus que é santo, bom e justo, é óbvio que Ele fará. Se nós cremos em Deus, sabemos disso, dessa certeza, dessa verdade. Para nós essa verdade é uma certeza. E aí veja,
O texto diz, ele não fará a justiça àqueles que clamam de noite. Interessante que o crente é aquele que clama de noite. Se você e eu queremos ser atendidos por Deus, a nossa oração deve ser perseverante. Nós devemos parar de orar. Paulo vai dizer, orai sem cessar. Orai sem cessar. A ideia é que Deus não fará justiça àqueles que clamam de dia e noite. Ou seja, constantemente clamam, constantemente estão orando por algo justo a Deus. Deus não lhes responderá. É óbvio que responderá. Pergunta aqui é retórica. Agora veja, ele não lhes responderá, embora lhes pareça demorado em defendê-los? Pareça demorado, né? Deus não é. Mas por nossa finitude, nossas limitações, nós podemos entender mal. Nós podemos achar que Deus é demorado, que Deus se demora, que Deus se atrasa, que Deus está dormindo, que Deus está ocioso, que Deus não se importa. Nada disso. Deus julgará apressadamente, como diz o versículo de número 8. Embora nós achamos que às vezes ele demora. Deus tem um tempo certo, irmãos. Deus não demora. Deus age na hora certa, no tempo certo. Nós já ouvimos isso muitas vezes, né? Nós confiamos pouco nisso. Mas nós já ouvimos isso muitas vezes. E é verdade. Deus não demora, Deus age na hora certa. Para Deus não há, de fato, atraso, lentidão. Deus faz tudo, de fato, como lhe apraz e no momento certo de ser realizado. É por isso que Cristo vai dizer em versículo 8: digo-vos que depressa lhes fará justiça. É interessante aqui que o texto aponta, a ideia do texto aqui é apontar, não propriamente fará justiça no dia de hoje ou no dia de amanhã, mas certamente no dia final. O texto aqui, ele aponta para a escatologia, tanto que no final do texto, você lembra que você leu comigo, né? Versículo 8 aqui mesmo. Porventura achará fé na terra quando vier o Filho do Homem. Está falando do dia final. E naquele dia final nós podemos ter certeza que a justiça será feita. Ah, pastor, mas demora muito. Não, irmãos, não demora não. Porque a nossa vida corre. A nossa vida passa rapidamente. O apóstolo vai escrever assim: olha, vocês não devem se surpreender ou se desesperar pelo breve tempo em que vocês são perseguidos, são colocados sobre vós tribulações. O apóstolo vai chamar de breve tempo. A nossa vida é um breve tempo. Por isso que a justiça de Deus virá em breve, rapidamente. Ela não demorará. A ideia é que nossa vida corre rápido. E o dia do juízo rapidamente se aproxima. Então Deus fará apressadamente justiça. Veja só o que eu quero dizer. Se não fizer a nós justiça hoje e amanhã, de uma causa em que nós estamos sendo injustiçados, certamente essa justiça virá em breve, no dia de Cristo. Ok? Essa é a ideia. Nós temos que continuar orando, nos confortarmos e esperarmos no dia de Cristo, onde toda a justiça será feita, irmãos. E nós receberemos da parte de Deus o galardão devido por nossas obras, segundo a graça dele. Então, a ideia aqui é: não fará Deus apressadamente justiça aos seus? Certamente fará justiça aos seus. A quem ele chama de escolhidos, né? Ou seja, aquele que Deus escolheu antes da fundação do mundo, entregou o seu Filho por eles. A estes Deus não fará justiça. Deus os escolheu para a vida. Deus os amou na eternidade. Deus vai deixar que injustiça prevaleça contra eles finalmente? Claro que não. Deus cuidou de tudo, da eleição até a consumação. Então em nada nós seremos finalmente prejudicados. Em nada nós seremos finalmente. Você e eu podemos ser prejudicados agora, parcialmente, parcial e temporariamente, mas completa e finalmente nós não seremos. Deus fará justiça, ok? E aí o término do texto diz assim, da período que nós vimos hoje, diz assim: contudo, uma pergunta que Jesus Cristo fez aos seus discípulos e faz a nós também. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Meus irmãos, é certo que haverá crentes na terra quando vier o Filho do Homem. Mas a pergunta de Cristo não é essa. A pergunta é: que tipo de fé haverá na vida desses crentes que estarão no último dia na vida do Filho do Homem na terra?
Que tipo de fé? É uma fé fraca? Porque a gente sabe que crentes, embora crentes, né, embora creiam em Deus, podem ter uma fé fraca. Lembra de Pedro? Por que duvidaste, homem de pequena fé? Porque Pedro era um crente, mas a fé dele precisava crescer. Então vejam, meus irmãos, que haverá crentes no dia final, é certo. Mas será que Jesus Cristo vai achar a fé como a fé desta viúva, entre aspas, a insistência dela, a perseverança? Estarão os homens no mundo em caos, que vivem uma confusão, com tantas dores, sofrimento, violência, injustiça? Ainda estarão os crentes clamando a Deus dia e noite? Essa é a pergunta de Cristo. É interessante que a dúvida não é quanto a Deus fazer justiça, é quanto os homens creem, os crentes creem nisso ou não, o quanto eles creem nisso ou não. A dúvida não é Deus fará justiça. Jesus diz, é claro que ele fará justiça. Se até o homem iníquo, até o homem mortal, pecador faz, Deus não fará? É lógico que ele vai fazer. A pergunta não é essa, a pergunta é, vocês creem ainda nisso? Vocês já estão desanimados? Vocês perderam a esperança? Deus fará justiça. Isso é certo. A pergunta é, o que não é certo é, vocês creem nisso? Vocês ainda creem nisso? Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará esse tipo de fé que não duvida de Deus, que persevera, que está certo de que Deus há de recompensar? Achará esta fé na terra quando voltar ao Senhor? Esta é a pergunta. E nós devemos nos autoexaminarmos agora. Se é esse tipo de fé que nós praticamos, é esse tipo de oração que se encontra em nossos lábios. Eu termino, irmãos, com duas aplicações. A primeira é a seguinte: a oração que Deus atende é a oração perseverante. A oração que Deus atende é a oração perseverante. É a oração que Deus deseja que o crente eleve a Ele. Jesus diz assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. A ideia dos três verbos, né? Aquele que pede, busca e bate. Pede, busca e bate. A ideia de intensidade, de algo que está acontecendo cada vez mais, de algo que persevera, algo que pede, que busca, que bate. Esse receberá da parte de Deus aquilo que é segundo a sua vontade. É assim que nós oramos? É com essa perseverança, com essa insistência, com essa intensidade? É uma pergunta. E a segunda pergunta que eu faço, e nós terminamos o sermão hoje pela manhã, é a que nós já fizemos, mas relembramos. Quando vier o Filho do Homem, como nos encontrará? Perseverantes em oração? Quando o Filho do Homem vier, ele virá em breve voltará. Como ele nos encontrará? Perseverantes em oração? Meus irmãos, que Deus assim nos abençoe e nos guarde, na graça dele. Amém. A mighty fortress is our God.